Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre VBA. Vamos falar sobre a manipulação de arquivos e pastas no VBA. Eu recebi uma dúvida por e-mail e resolvi gravar essa aula, pois eu nunca tinha tido ainda a oportunidade de falar sobre esses conceitos. Já tinha gravado alguns vídeos particulares para algumas empresas, algumas pessoas que me pediram, mas para o YouTube é a primeira vez. Então, vamos lá. Você vai baixar lá no meu site a planilha da aula 218. Esta é a aula 218 do nosso curso de VBA. As 67 primeiras aulas, se você está chegando agora, referem-se a um curso básico para que você possa ter uma excelente plataforma de conhecimento. Da aula 68 até essa aula 218 são recursos e dicas que você vai poder utilizar no seu dia a dia. Basicamente o que eu quero fazer? Nós temos uma pasta de trabalho e nesta pasta de trabalho eu tenho 4 planilhas. Cliente 1, cliente 2, cliente 3 e cliente 4. Cada pasta possui um conjunto de dados. Não importa a estrutura, eu só joguei alguns dados aí para que pudéssemos ter alguma coisa para ver no arquivo de resultado. Qual é a minha ideia? A minha ideia é pegar e copiar cada pasta dessa, cada planilha desta, para uma pasta de trabalho separada com o nome do cliente da pasta. Se você tivesse o objetivo de criar uma pasta para cada linha, então é só adaptar o código que eu vou ensinar nessa aula. Se não, é só fazer aquilo que eu vou fazer agora. Vamos começar no desenvolvedor, vou inserir um botão a controle ActiveX. Antes de começarmos, não esqueça, deixar o seu like aí no vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Vou trocar aqui o nome desse botão para BT Executa. Vou colocar aqui uma caption, executar separação, e nós vamos codificar esse botão a partir de agora. A partir desse momento, nós temos aqui a sub executa clique. Como esses dias reclamaram que a aula está pequena, então eu vou ajustar aqui o meu zoom para que você possa enxergar um pouco melhor essa aula. A planilha eu vou deixar aqui de fundo, nós vamos ajustar esses controles posteriormente. Vamos começar. Din W as worksheet. Nós vamos precisar de uma variável do tipo W para manipular as planilhas. Depois, din vnome do tipo string, para que eu possa capturar o nome do arquivo. Din varch vai ser uma variável também do tipo string. Vcaminho vai ser uma variável do tipo string que vai armazenar o caminho de onde vamos salvar e apagar as pastas. E din existe arch para verificar. Vamos colocar aqui um vzinho, né? Do tipo string ou do tipo string, para verificar se há arquivos. Nós vamos começar então desligando a nossa tela. Application.screenUpdating igual a false. Apesar de que eu não vejo muita utilidade nessa instrução neste caso, mas vamos lá. Vcaminho, então nós vamos começar inicializando o caminho. Eu quero criar um caminho na minha pasta c2.temp/teste. Esse nosso caminho vai ser a pasta onde nós vamos colocar aqui os arquivos. Então, se você quiser, altere esse caminho para a sua pasta, para a pasta raiz desejada. Nós vamos começar verificando se existem arquivos na pasta. Verifica se há arquivos na pasta. Existem vários comandos que nós vamos utilizar aqui nessa nossa aula, então prepare-se. Nós vamos utilizar a variável vExisteArquivo e nós vamos utilizar o primeiro comando que é chamado de dir. O comando dir verifica se há arquivos em uma pasta. E eu preciso primeiro passar um path name, ou o caminho, que está na nossa variável vcaminho. Depois eu vou concatenar isso com o caractere coringa asterisco. Se você não é da época do DOS, você não se recorda que asterisco, ponto asterisco representam todos os arquivos que estão dentro de uma pasta. Lá no DOS, nós tínhamos um comando chamado dir, mas não confunda. Dir, esse comando ele lista os arquivos de uma pasta.
Nesse caso, o comando dir, ele vai verificar, é como se eu fizesse isso aqui, ó, dir asterisco ponto asterisco. Ele vai verificar se existe algum arquivo dentro da minha pasta. E eu vou jogar esse resultado dentro da minha variável. E aí eu vou tratar essa variável. Se existe arquivo, ou seja, se essa minha variável retornar algo diferente de nada, significa que tem arquivos. Agora, se retornar vazio, significa que não tem nada. Se retornou, então, qualquer coisa, eu vou pegar esse meu caminho e vou utilizar o caminho kill. O comando kill é aquele em que vai apagar todos os arquivos que estão nessa pasta. Cuidado, porque não existe Ctrl Z para o comando kill. Se você mandar apagar todos os arquivos de uma pasta, você não vai conseguir desfazer essa ação. Se você quisesse apagar apenas os documentos do tipo doc, não importa se tem um macros ou não do Word, você poderia doc ponto e uma interrogação ou um asterisco. Da mesma forma, se você quisesse eliminar todas as planilhas do Excel, você colocaria XLS asterisco, não importa se a extensão é X ou M ou B ou qualquer outra do Excel. Mas como eu quero remover especificamente todos os arquivos da pasta, pois é uma pasta de transição esta aqui que eu vou utilizar, então eu quero apagar todos. Na sequência, nós vamos usar o comando rmdir. Esse comando ele vai fazer a remoção da minha pasta. Ele vai apagar a pasta teste, mas ele não apaga a pasta temp, ele vai apagar a pasta do caminho completo, a última aqui da minha estrutura. No Windows 10 eu notei uma diferença. Se após remover uma pasta eu usar o comando de criação de pasta logo na sequência, ele não vai funcionar porque a pasta fica presa no sistema operacional até chegarmos no final da end sub. Eu consegui resolver isso utilizando de novo o caminho dir vcaminho, para que ele forçasse a leitura dos meus arquivos no caminho novamente. Com isso, é liberado a minha pasta quando eu faço a remoção do seu diretório. Vamos comentar o código. Kill, ele vai eliminar todos os arquivos, porque eu utilizei asterisco ponto asterisco. Depois, rmdir remove o diretório. E dir caminho, ele vai novamente checar se há arquivos, neste contexto, para liberar a pasta. Após esses recursos, após esses comandos, nós vamos recriar o nosso diretório, porque lembre-se, como esse é um caminho de transição, eu vou recriar o diretório. E vamos recriar o diretório com o comando mkdir. Nós vamos colocar então de novo um caminho chamado vcaminho, que é a nossa variável lá de cima. Mkdir, o que ele faz? Cria o diretório novamente. A partir desse momento, eu vou agora fazer algo diferente. Eu vou application.displayAlerts, eu vou desligar os alertas do Excel igual a false e vou depois dar aqui um displayAlerts igual a true. Eu acho que eu acabei apagando o screen updating, eu acabei colocando ele aqui, eu vou jogá-lo lá para baixo. E dentro desse display alerts, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter agora, a partir desse momento, eu simplesmente limpei a nossa pasta. E eu preciso agora gerar um arquivo de cada uma pasta de trabalho de cada planilha. Você conhece o comando do Excel, que ao clicar com o botão direito, podemos pedir para copiar uma planilha para uma nova pasta de trabalho. Eu vou criar uma cópia. Quando nós damos um OK, você vai ver que uma nova pasta de trabalho é criada com apenas a planilha que nós selecionamos. Eu vou fechar esse arquivo e não vou salvar. Nós vamos ficar apenas com a nossa matriz. Esse comando nós vamos ter que repetir aqui. Então, for each, ou seja, para cada planilha indicada pela nossa variável w, no meu conjunto de planilhas, nós vamos fazer algo. E o que vai ser? Primeiro, vamos capturar o nome da nossa planilha. Porque eu tenho que checar e passar esse nome lá na frente para a gravação. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, vnome, tá certinho. Captura o nome da planilha. Na sequência, vamos verificar se já existe esse arquivo. Na verdade, não preciso, né? Porque esse arquivo ele já foi apagado. Mas, se você quiser incluir uma checagem de um arquivo só, vamos lá, eu vou colocar isso aqui a mais.
verifica se o arquivo existe. Se você quiser, por exemplo, na sua rotina, apagar de um único cliente e não dos demais. Na nossa variável vararquivo, eu vou armazenar de novo uma checagem feita pelo comando dir, do meu caminho, concatenada com o meu nome, né, o nome da planilha que eu acabei de capturar, concatenada com a extensão que eu quero, que é .xlsx. Se você se recorda, quando nós colocamos aqui o campo nome, vai vir apenas o nome da nossa planilha, que é cliente 1. Eu vou ter que pegar o meu caminho, concatenar com cliente 1 e concatenar com a extensão desse arquivo que eu quero. E cuidado, quando você salvar com o modo xlsx, você perderá as macros do seu arquivo. Você tem que trocar isso aqui para M se ele tiver macros. Se vararc for igual a nada, ou seja, se ele não retornou nenhum arquivo, então o que eu posso fazer? Eu vou mostrar lá na minha status bar que o arquivo var1 ou o arquivo vnome1 ou vnome não existe na pasta. Essa parte do nosso código nunca vai ser executada, porque nós já limpamos a nossa pasta lá em cima. Então aqui é só um extra para que você possa incluir nas suas rotinas posteriormente. Vamos selecionar a nossa planilha desejada. E aí, a partir desse comando, nós vamos fazer uma cópia dela. Para criar uma cópia da planilha que está selecionada, nós vamos usar um w.copy. Só isso, sem nenhum argumento. Before e after significa se eu quisesse copiar essa planilha antes ou depois de alguma pasta aqui da minha planilha da minha pasta de trabalho. Com o w.copy, ele simplesmente vai gerar uma nova workbook ou uma nova pasta de trabalho com a planilha selecionada. E agora nós vamos salvá-la. Active workbook .save as. Primeiro argumento, file name. Nós vamos dar aqui o vcaminho, que é o caminho que eu quero, concatenada com o meu nome, vírgula, o nome que nós demos aqui que ele capturou da nossa pasta de cliente. Depois, nós vamos incluir aqui um file format, dois pontos igual, e aqui você deve tomar bastante cuidado. XL open XML workbook XL open aqui agora sim XML workbook é a pasta de trabalho sem macros. Vou colocar aqui mais uma e o argumento create backup igual a false. Com isso nós já temos aqui o nosso comando para copiar a nossa pasta, como uma workbook. Detalhe importante, se você quiser salvar mantendo as macros, você tem que trocar isto aqui para XL, Open, XML, Macro Enable. Esse é o template não, Workbook Macro Enable. Como eu quero somente uma pasta de trabalho normal, eu vou usar a XML Workbook. Após esse comando, nós vamos fechar a nossa Active Workbook, porque eu não preciso mais manipulá-la, ela já foi salva. Active Workbook.close. Vamos comentar nosso código. Fecha a nova pasta de trabalho. E aqui, ele copia a planilha para uma nova pasta de trabalho. Aqui agora você tem todos os controles que nós precisamos. Depois do Next W, nós vamos ligar os alertas, porque eu não posso deixá-los desligados, senão nós vamos ter alguns probleminhas aí em outro futuro. Vamos ver como ficou esse nosso comando agora. Eu vou colocar isto aqui ao lado, vou organizar esta minha janela do Excel na parte superior, eu vou arrastá-la aqui para cima. E vou colocar também aqui, deixe-me ver aqui, pronto. Eu vou minimizar um pouquinho mais a minha pasta. E vou colocar o Explorer aqui do lado na minha pastinha temporária. Estou abrindo o Explorer. E agora eu virei aqui. Na minha pasta temporária. Vamos colocar aqui um caminho, C2:temp. Note que não tenho nenhuma pastinha criada aqui com o nome que eu vou usar no código.
Vou salvar essa nossa planilha para evitar que eu perca qualquer coisa. Vou depurar para ver se eu cometi algum erro e vamos pressionar o F8 para começar. Variáveis declaradas, atualização de tela cancelada. Vamos agora informar o caminho. O meu caminho agora é o c:/temp/teste, não existe essa pasta. Vamos verificar se existem arquivos lá. Veja que o caminho dir não encontrou nenhum arquivo lá dentro da nossa pasta. A variável v existe arquivo, então está em branco. Se houver qualquer coisa diferente de nada, como não tem, ele não vai apagar os arquivos e nem remover o diretório. Foi identificado então que essa pasta não foi criada. O comando mkdir vai criá-la. F8 e você vai ver que a pasta teste acabou de ser criada aqui na minha pasta temporária. Vou desligar os alertas e agora vou percorrer cada uma das minhas planilhas. O nome da primeira é cliente 1 e aí vou verificar. Já existe? Como o comando dir ainda não encontrou nada porque essa pasta é nova, lembre-se que ele não vai entrar nessa rotina. Ok, tá certo. Ele vai entrar na rotina sim, por quê? Eu pedi para que ele me avisasse quando não for nada, não como diferente. Eu mudei aqui no último momento. E observe lá na nossa status bar que ele está dizendo que não há... O cliente 1 não existe na pasta. F8, vou selecionar então o nosso arquivo cliente 1 e vou copiar. Nesse momento foi aberta uma nova Active Workbook. Se você observar é esta aqui. E aí eu vou... Active Workbook, eu vou salvá-la lá no meu caminho. Você já viu aqui embaixo que apareceu o ícone de uma planilha do Excel. Vou fechar a minha workbook e já fiz o primeiro salvamento. Próxima planilha. Vnome, agora chama-se cliente 2. Ele vai verificar se existe. Se não existe, ele vai mostrar na minha status bar. Vai selecionar o cliente 2 e vai copiá-la. A partir do momento da cópia, vai salvar na minha pasta temporária, vai fechar e pronto. Quando fizemos isso com todos os nossos arquivos, eu tenho aqui 4 clientes. Nós vamos chegar na parte final. Então, eu vou pressionar Ctrl F8, vou deixar ele fazer todo o processo e a partir desse momento, vou ativar os alertas, ligar a minha tela e concluir o processo. No Explorer, se eu clicar 2 vezes sobre a pasta teste, você vai ver que eu tenho aqui os arquivos que foram copiados. Cliente 1, cliente 2, cliente 3 e cliente 4. Então, de cada pasta de trabalho, de cada planilha da minha pasta de trabalho, foi gerada uma pasta de trabalho nova. Agora um detalhe importante. Vamos abrir aqui uma delas. Vou dar 2 cliques no cliente 1 e você vai visualizar o arquivo cliente 1, que ele não possui as outras abas, ou seja, apenas cliente 1 está na lista. Lá no final, nós temos que implementar o application.statusbar igual a nada, para que ele possa voltar ao normal. Se eu executar isso agora, você vai ver que nossa barra volta para o normal. Outros comandos que nós temos aí na manipulação de arquivos. Eu vou colocar agora outros comandos apenas para que você possa conhecê-los. Antes disso, vamos executar agora o nosso código com arquivos dentro da nossa pasta. F8, caminho. Existe arquivo? Agora observe que ele retornou o primeiro arquivo da minha lista. Se você quisesse retornar todos os arquivos, e eu acho que essa é uma pergunta que você deve estar se fazendo, você vai ter que utilizar o File System Object, o FSO, e manipular os arquivos através dele. Eu não tenho um vídeo disso ainda no meu canal. Se arquivo for diferente de nada, então observe o comando kill. O comando kill vai apagar lá da minha pasta todos os arquivos. Observe o ícone aqui de teste quando eu pressionar o F8. Você vai ver que todas as minhas pastas sumiram. Agora vou remover o meu diretório, rmdir. Acesso negado à pasta. Se nós dermos 2 cliques aqui, você vai ver que, deixa eu me ver, o rmdir, deixa eu ver se o meu caminho aqui está certo. Ele deu erro aqui e travou. Vou dar o F5 de novo. Como ele está com esse erro, eu precisaria liberar esse comando através do dir. Eu poderia inclusive colocar esse caminho dir antes para que eu pudesse fazer essa liberação. É esse erro que eu comentei com vocês e não apareceu. Vou fechar. Ao terminar o nosso código, vamos colocar aqui um arquivo apenas para teste. Legal. Eu virei agora para dentro do meu arquivo. F8. Agora sim, liberou. Remover o diretório. Como ele não está conseguindo remover o diretório, vamos ver o porquê. Depois de um tempo, eu consegui descobrir o que era.
O Explorer manteve uma instância dele aberta na memória travada, então ele não permitia que eu abrisse a minha pasta. Então, voltando aqui para o nosso código, veja que eu fiz aqui novamente o ajuste do kill, vamos remover o diretório e depois na sequência listar os arquivos. Então, passo a passo. Eu vou dar um F8, F8, kill. Veja que ele matou as pastas. O ideal é dar um tempinho para que o sistema operacional faça apague esses arquivos com segurança. Você pode colocar um application.wait aí depois. F8, rmdir, você vai ver que o diretório não vai ser eliminado de uma vez, mas ao pressionar o F8 para consultar de novo os arquivos, aí sim o sistema operacional libera. Esse é um pequeno bug, acho que nas versões anteriores do Windows, acho que o 8, 7, isso não ocorria. Vou criar um novo diretório e daqui para frente o processo é o mesmo. Veja que ele acabou de criar, vou dar um F5 e ele vai fazer agora o processo com todas as minhas pastas de trabalho. A partir desse ponto, nós estamos com a nossa pasta criada, vou dar 2 cliques, com todos os clientes sendo cada um workbook. Outros comandos que você pode testar aí com relação a essas nossas macros. Caso você queira renomear os arquivos, podemos utilizar o comando name, onde nós podemos passar o caminho de onde estão esses arquivos, neste caso atrelado ou concatenado com o nome do arquivo que eu quero renomear, cliente2.xlsx, as, e aí eu vou colocar um novo nome, vcaminho, concatenado, vamos agora aumentar aqui um pouquinho, caminho concatenado com o nome que eu quero, cliente x.xlsx. Esse comando permite então renomear os arquivos. Se você quiser copiar arquivos, você pode utilizar o comando filecopy, onde eu vou colocar aqui o caminho concatenado com o nome do meu arquivo, por exemplo, cliente1.xlsx. Eu quero copiar isso, vírgula, para o destination, que é o segundo argumento, vcaminho concatenado com cópia traço cliente1.xlsx. Mudar o diretório. Caso você queira mudar o diretório. Mudar o diretório significa, primeiro vamos verificar qual é o diretório que nós estamos. Curdir é o programa que vê o current directory, ou o diretório corrente. Nós estamos no C users Alessandro documentos. Se eu quiser mudar o meu diretório, eu posso dar um chdir e passar um novo caminho, c:/temp. Para ver se esse comando deu certo, eu vou colocar aqui uma message box curdir para que você possa visualizar o diretório corrente. E novamente posso mudar, se quiser, chdir para c:, para a raiz do nosso computador. Para remover um diretório, primeiro nós temos que ter certeza que não há nenhum arquivo dentro desse diretório. Então, kill, vcaminho, concatenado com asterisco, ponto asterisco. Nós vamos eliminar todos os arquivos, né, da pasta caminho e na sequência nós vamos dar o rmdir vcaminho. Com isso, nós encerramos as instruções de manipulação de pasta. Após ligar a tela do usuário, vou dar um do events aqui e uma mensagem para ele. Message box, processo concluído. Como você quer, como nós devemos fazer aí os testes, caso tenha problema, lembre-se, vamos utilizar o application.wait, apenas para que eu possa ter aí o meu processo. Time serial, vamos colocar 0 para a hora, 0 para o minuto e 2 para o segundo. 2 segundos antes de executar o rmdir. Vou salvar para não perder e vamos executar novamente, dessa vez pressionando o F5. Eu vou puxar aqui para o lado e vou colocar um breakpoint, na verdade, aqui no final para vermos os outros comandos. F5, foi apagado, foi aguardado os 2 segundos, vamos ver se ele vai dar erro. Teoricamente não deu erro, mas vamos ver aqui. Teste. Eu acho que ele ainda está com time serial pause, depurar.
Ele estava ainda segurando hora, minuto, segundo, 2 segundos. Aqui eu preciso colocar o now, se eu não me engano, mais o time serial. É o horário que ele vai aguardar. Vamos testar. Como não existe mais a pasta, ele vai criá-la, vai copiar tudo. Beleza. Name. Vamos abrir aqui a nossa pasta para ver. De cliente 2, observe aqui cliente 2, nós vamos renomeá-la para cliente X. Foi renomeado, porque se nós analisarmos aqui, cliente X veio para o final. Agora nós vamos copiar cliente 1 para a cópia. Acabamos de criar uma cópia do nosso arquivo. Vou mudar o meu diretório e vou exibir o atual. Vou matar todos os arquivos do meu caminho. Vou remover o diretório e vamos concluir o processo. Deu certinho. Então agora temos todos os caminhos ou toda a execução ocorrendo normalmente. Deixa eu só testar aqui um application.wait para ver se deu certo. Now mais time serial, vamos colocar aqui a 0,0,2. 1, 2, liberou, é isso mesmo. Então agora o comando está certo. Puxa, com isso conseguimos desenvolver a nossa aula. Observe que não é difícil manipular arquivos no Excel. O importante é que você faça testes. Aquele application.wait pode ser necessário se você tiver muitos arquivos. Ele pode ser necessário que você faça o refresh do dir se você estiver utilizando o Windows 10. E ainda há muitos outros problemas de segurança do sistema operacional. Faça testes. Só assim você vai saber exatamente qual é a melhor forma de você executar essas rotinas aí dentro do VBA para manipular os seus arquivos. Espero ter respondido as dúvidas de todos que já tentaram ou quiseram trabalhar com arquivos. E se você tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Grande abraço, até nosso próximo encontro.